Era uma noite de outono fria, com o vento assobiando nas janelas quebradas do antigo hospital abandonado. Carlos, um segurança experiente, foi contratado para vigiar o local durante a noite, após relatos de vandalismo e invasões. O hospital tinha fechado há mais de uma década, mas ainda era um lugar assustadoramente imponente, com suas paredes desgastadas e corredores vazios. Carlos tinha trabalhado como segurança em muitos lugares estranhos antes, mas o hospital tinha uma reputação especial entre seus colegas. Todos falavam sobre sons inexplicáveis, vultos que apareciam de repente e portas que se abriam sozinhas. Mas Carlos não acreditava nessas histórias. Achava que eram apenas exageros para assustar os novos seguranças. Ele começou sua ronda por volta das 22 horas, como de costume, com uma lanterna na mão e seu rádio preso ao cinto. O hospital era enorme, com vários andares e um porão que ninguém gostava de descer. Carlos foi checando cada corredor, ouvindo apenas o eco dos próprios passos no piso frio. O silêncio era perturbador, mas nada incomum para ele. Por volta da meia-noite, Carlos estava no terceiro andar, passando por um corredor onde antes ficavam os quartos dos pacientes. De repente, ouviu um som de passos leves atrás dele. Virou-se rapidamente, apontando a lanterna, mas o corredor estava vazio. Pensou que fosse apenas sua imaginação. Então continuou sua ronda, embora agora estivesse mais atento. No entanto, à medida que avançava pelo corredor, sentiu um arrepio inexplicável subindo pela espinha. O ar parecia mais pesado, como se algo invisível o observasse. Foi então que ouviu uma voz baixa e sussurrante chamando seu nome. Carlos. Carlos. Ele parou, o coração batendo rápido. A voz vinha de um dos quartos à sua direita. Reunindo coragem, ele caminhou até a porta entreaberta de onde parecia vir o som. Empurrou-a devagar com a lanterna apontada. O quarto estava vazio, apenas uma cama velha e empoeirada, e um pequeno armário no canto. Mas o ar ali dentro era gelado, muito mais frio do que no resto do prédio. Ele sentiu um nó na garganta e saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. A pior parte da noite ainda estava por vir. Carlos tinha evitado o porão até então, mas sabia que precisava verificar a área como parte de sua ronda. O porão era conhecido por ser o lugar mais assombrado do hospital. Muitos seguranças anteriores tinham abandonado o emprego por causa daquele lugar. Havia relatos de sombras que se moviam sozinhas e risos que ecoavam pelas paredes. Ele desceu as escadas com a lanterna firme na mão, sentindo o peso da escuridão em volta. O porão estava ainda mais frio e o ar tinha um cheiro estranho de mofo e algo podre. Conforme caminhava pelo corredor subterrâneo, ouviu um som baixo e arrastado, como se algo estivesse sendo puxado pelo chão. Ele parou e apontou a luz para o fim do corredor, mas não viu nada. De repente, uma porta pesada de metal à sua frente se abriu lentamente com um rangido agonizante. Carlos congelou. Sabia que aquela porta estava trancada quando havia começado sua ronda. Com o coração batendo forte, ele caminhou até a entrada e, com a lanterna, iluminou o interior. No fundo da sala, viu o que parecia ser uma figura humana de pé, vestida com uma bata hospitalar suja e rasgada. A figura estava de costas para ele. Por um momento, ele pensou que fosse um invasor, mas quando chamou e perguntou quem estava ali, a figura não respondeu. Em vez disso, virou-se lentamente. O rosto da figura estava distorcido, sem olhos, apenas buracos negros onde deveriam estar. Sua boca estava entreaberta, emitindo um gemido baixo e perturbador. Carlos sentiu o pavor tomar conta de si. A figura começou a se mover em direção a ele, sem fazer barulho, deslizando pelo chão. Carlos, paralisado de medo por alguns segundos, finalmente recobrou os sentidos e correu o mais rápido que pôde. Ao chegar ao topo das escadas, olhou para trás e viu que a figura estava parada no pé da escada, olhando diretamente para ele com seus buracos negros onde deveriam estar os olhos. Carlos correu para fora do hospital e chamou seus superiores pelo rádio.
mas não conseguiu explicar o que havia visto. Quando a equipe de segurança chegou para revezar o turno, ele se recusou a voltar para dentro. Contou o que aconteceu, mas ninguém acreditou totalmente na história. Mesmo assim, Carlos nunca mais voltou a trabalhar naquele hospital. Depois de sair, conversou com antigos funcionários do hospital e descobriu que a ala do porão onde ele havia visto a figura era onde ficavam os pacientes que estavam à beira da morte. Muitos deles tinham falecido lá, e haviam histórias antigas de que suas almas nunca tinham realmente deixado o local. Carlos, que sempre foi cético em relação ao sobrenatural, agora tinha certeza de que algo assombrava aquele hospital. Ele deixou o emprego de segurança pouco tempo depois e evitava falar sobre o ocorrido, exceto para amigos próximos. Mesmo anos depois, ele ainda tem pesadelos com a figura sem olhos que o encarou no porão escuro, como se estivesse esperando por ele. Essa história é um dos muitos relatos assustadores que seguranças compartilham sobre seus turnos noturnos em lugares abandonados ou com histórias trágicas. Para muitos que trabalham sozinhos durante a noite, o desconhecido pode ser mais real do que imaginam, e as histórias de assombrações não são tão fáceis de descartar quando vivenciadas em primeira mão. João era um homem simples do interior do Nordeste, morador de uma pequena cidade no sertão. Aos 35 anos, trabalhava como segurança noturno em um antigo armazém de tecidos, localizado na beira de uma estrada deserta. O armazém era um dos mais antigos da cidade, construído ainda na década de 1950, quando o lugar fervilhava de comércio. Com o passar dos anos, o local foi abandonado e transformado em depósito para empresas que raramente o visitavam, mas mantinham o local funcionando com um mínimo de supervisão. A história do armazém era bem conhecida na região. Dizia-se que o local era amaldiçoado. Muitos contavam sobre a trágica morte de um antigo gerente que, durante a década de 1960, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas dentro do prédio. Algumas pessoas falavam que ele havia sido assassinado por ladrões. Outras diziam que ele cometeu suicídio, incapaz de lidar com problemas financeiros. O que ninguém discutia era o fato de que, desde então, o armazém tinha uma má reputação. Muitos acreditavam que o espírito do homem ainda vagava por lá. João, no entanto, não acreditava nessas histórias. Homem de família e muito religioso, achava que essas lendas eram apenas fruto da imaginação das pessoas. Aceitou o trabalho com tranquilidade, principalmente porque o salário era bom e a cidade pequena não oferecia muitas outras opções. Era uma típica noite abafada de sertão. O vento quente levantava a poeira do chão enquanto João fazia sua ronda em torno do armazém. Armado com uma lanterna velha e um rádio que só pegava sinais esporádicos, ele começou sua inspeção do lado de fora, como fazia todas as noites. O prédio era grande e deserto, com janelas quebradas e portas rangendo ao menor toque do vento. Tudo estava tranquilo até que, por volta das 23 horas, João começou a ouvir barulhos vindos de dentro do armazém. Eram como passos, ecoando pelas paredes de concreto. A princípio, ele pensou que fosse algum animal, talvez um rato ou um cachorro perdido, mas o som era muito ritmado, como se alguém estivesse caminhando deliberadamente pelos corredores vazios. Com o coração acelerado, ele entrou no armazém e começou a iluminar os corredores com sua lanterna. O som dos passos continuava, mas cada vez que João chegava perto, os ruídos cessavam, como se o que quer que estivesse lá estivesse tentando evitar ser visto. Pensou em chamar a polícia, mas achou que seria ridículo pedir ajuda por causa de alguns ruídos. Decidiu continuar investigando por conta própria. Quando chegou ao segundo andar, João se deparou com a sala onde, segundo as lendas, o antigo gerente do armazém havia sido encontrado morto. A porta da sala estava entreaberta, algo que ele sabia que não era normal, pois a trancava todas as noites.
A sensação de estar sendo observado tomou conta de João, mas ele respirou fundo e entrou. Ao iluminar o interior do escritório, viu algo que o fez congelar no lugar. Atrás da mesa, onde normalmente só havia uma cadeira velha e algumas prateleiras vazias, estava uma figura. Era um homem, usando roupas antigas, como um terno dos anos 60. O rosto do homem era pálido, com feições tristes, e seus olhos pareciam vidrados, como se não estivessem realmente ali. João sabia que aquilo não podia ser real, mas seus olhos não o enganavam. A figura não se moveu, apenas o encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. De repente, o rádio de João chiou, emitindo um ruído estático, e a figura desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Tremendo, João saiu correndo da sala, descendo as escadas com o coração disparado. Depois daquela noite, João começou a ter mais cuidado durante suas rondas. Evitava o segundo andar sempre que podia e tentava não ficar sozinho nos corredores escuros por muito tempo. No entanto, as coisas começaram a piorar. Durante várias noites, ele ouvia vozes sussurrando seu nome. Às vezes, as luzes piscavam sem razão aparente, e as portas do armazém, que ele sempre trancava, apareciam abertas misteriosamente. Certa noite, quando estava fechando as portas do lado de fora, ouviu uma voz claramente masculina chamando seu nome. João, João. O som parecia vir de dentro do armazém, mas ele sabia que estava sozinho. A voz era profunda e parecia carregada de dor, como se estivesse pedindo ajuda. João parou por um momento, tentando controlar o medo, mas quando ouviu o som de passos arrastados atrás de si, não conseguiu mais ignorar. Ele correu para o portão principal e ficou do lado de fora, olhando para o prédio. Lá de dentro, ele viu uma luz fraca, como uma lamparina, movendo-se lentamente de uma sala para outra, no segundo andar. Ninguém usava luzes assim no armazém. Era tudo elétrico. A essa altura, João sabia que estava lidando com algo sobrenatural. João não aguentou trabalhar muito mais tempo no armazém. Cada noite parecia mais pesada que a anterior. Ele começou a sentir que algo o seguia para casa, como se aquela presença nunca o deixasse em paz. Seus sonhos eram perturbadores, sempre com o homem de terno antigo o encarando de longe, seus olhos vazios refletindo uma tristeza profunda. Finalmente, depois de quase 6 meses no trabalho, ele pediu demissão. Nunca contou o que viu para os novos seguranças que assumiram o posto, mas soube que alguns deles também abandonaram o emprego depois de poucos dias, alegando que o lugar era estranho e que sentiam presenças durante a noite. João, mesmo sendo um homem de fé, nunca mais aceitou um trabalho noturno em lugares abandonados. Até hoje, ele evita passar perto do antigo armazém, especialmente à noite, com medo de reencontrar aquela figura que o assombrou durante tantos meses. O Nordeste do Brasil é uma região cheia de histórias e crenças sobre o sobrenatural. Muitas pessoas, especialmente em áreas mais afastadas, têm experiências que desafiam o entendimento racional. O relato de João é apenas um entre muitos de seguranças que, durante suas longas noites de trabalho, acabam cruzando com o inexplicável.